E aí, galera, estamos agora ao vivo para todo o Brasil, do Cariri para o mundo. Sejam bem-vindos. Vamos começar a nossa live sobre contratos. O pessoal aí que é meu aluno na Faculdade Paraíso vai fazer uma provinha daqui a pouco, né, sobre contratos em espécie. E aí combinei com eles da gente fazer essa live, tá? Combinei de começar às 18, ainda faltam 2 minutinhos aqui, a gente vai conversando, né? Esperando o pessoal entrar para a gente começar a falar. Bom, eu não vou poder fazer uma live tão demorada, né? Até porque a prova é daqui a pouco, né, gente? Então vão entrando aí, Virton tá de olho, Irã, Lidiane, muito bem. A turma da noite em peso, todo mundo morrendo de medo da prova, né? E aí foi praticamente obrigado a entrar na live, né? Jaine, Pedro Henrique, Saulo, muito bem, bora entrando aí, tá? Vamos daqui a pouco falar sobre compra e venda, embora a live tenha como tema contratos em espécie, mas a gente vai falar sobre os contratos que a gente vai trabalhar hoje, né? À noite na nossa provinha. Então a gente vai falar de compra e venda, cláusulas especiais da compra e venda, doação, locação, empréstimo. Dentro de empréstimo a gente vai falar de comodato e mútuo. Vamos falar de locação, já falei, prestação de serviço e empreitada, tá? Embora o contrato de empreitada não vai cair na prova do pessoal da noite, mas o pessoal da manhã também vai fazer prova de contratos em espécie e essa matéria está lá dentro do conteúdo deles, tá certo? Então, essa live é uma live geral, tá? Os meus alunos, obviamente, vão ser mais beneficiados, né? Mas todo mundo que gosta de direito civil, fique à vontade aí para fazer perguntas, para interagir e para aprender um pouquinho de contratos, tá? Hoje, inclusive, eu postei no meu feed, aí no feed do meu perfil Civil com Wesley, um post sobre preempção, tá? Que é uma matéria correlata aí dentro do contrato de compra e venda, tá certo? Então, acho que todo mundo já entrou, né? Podemos começar? Luan. Aê, Luan. Nós amamos civil, né, Luan? Vamos entrando aí, gente. 18 horas em ponto, ao vivo para todo o Brasil, do Cariri para o mundo, né? Gente, como eu disse para vocês, não tenho como fazer uma live falar sobre tudo, né? Que a gente vai tratar aqui de alguns dos contratos. Não tem como a gente falar de todos os artigos do Código Civil sobre esses contratos, tá? Então eu escolhi alguns artigos específicos de cada contrato e eu quero que você acompanhe comigo com muita atenção cada artigo que eu vou tratar, tá? Então vou pegar do contrato de compra e venda, vou falar sobre alguns artigos específicos, das cláusulas especiais de compra e venda também vou pincelar algumas, em seguida a gente já passa para a doação e assim por diante, tá? Então vamos começar? Tá todo mundo pronto aí? Apertem os cintos, tá? Gente, bom, vamos falar de compra e venda, tá certo? A compra e venda é um contrato consensual. Vocês viram comigo que por ser consensual, basta que comprador e vendedor consintam no que diz respeito à coisa comprada e o preço pago por ela, que o contrato está criado, que o contrato nasce no mundo jurídico. Então não há necessidade de nenhum outro ato jurídico que não o consenso, que não essa convergência de vontades para que o contrato se forme, tá? Então a entrega da coisa comprada, como nós vimos, não é essencial para que o contrato se forme, não está no plano da existência ou da validade, e sim no plano da eficácia. Então nós sabemos que pelo artigo 481, tá? Um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, ou seja, o vendedor se obriga a transferir o domínio dessa coisa e o outro, que seria o comprador, a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Bom, então isso quer dizer que o contrato ele não transfere por si só a propriedade, o contrato gera a obrigação de transferir a propriedade, contrato de compra e venda, tá certo? Então a compra e venda é um contrato consensual que se contenta para a sua criação com a convergência de vontades no que diz respeito então ao objeto e ao preço. Isso está no artigo 482, tá certo? Outra coisa interessante também aqui é o que diz o artigo 484, que fala sobre a venda
com base em amostras, protótipos ou modelos, tá? Olha o que diz o 484. Se a venda se realizar à vista de amostras, protótipos ou modelos, entender-se-á que o vendedor assegura ter a coisa, as qualidades que a elas correspondem. Então, em outras palavras, o legislador está querendo dizer o quê? Que se você, vendedor, chega para o comprador com uma amostra daquilo que você vai entregar ainda, você está assegurando a partir daquela amostra que as qualidades da amostra correspondem ao objeto da coisa que é objeto da compra e venda, tá? Ou seja, se houver discrepância, ou seja, se de fato a coisa comprada não guardar, as características não forem as mesmas da amostra, isso obviamente vai gerar a resolução do contrato, tá? Esse contrato não pode subsistir porque o comprador não estaria adquirindo a mesma coisa que ele viu no protótipo ou as mesmas características da coisa que ele viu no protótipo, na amostra ou no modelo, tá? Parágrafo único desse artigo diz: prevalece a amostra, o protótipo ou modelo se houver contradição ou diferença com a maneira pela qual se descreveu a coisa no contrato. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo que o comprador não é obrigado a ficar com uma coisa diferente da amostra, do protótipo ou do modelo. Prevalecem as características da amostra, tá certo? Bom, como a gente viu também, o preço é o elemento essencial da compra e venda. Não há compra e venda sem preço, tanto que vários artigos então do Código Civil vão se referir à forma de fixação do preço. A gente viu que, em regra, o preço ele pode... Aliás, ele é fixado com base no consenso das partes, mas ele pode ser deixado, tá, para o arbítrio de terceiro, ou seja, um árbitro pode estabelecer esse preço. Outra coisa interessante também é que a fixação do preço ela pode se vincular a índices ou parâmetros variáveis, desde que eles possam ser objetivamente determinados. Isso é importante, tá? Porque é possível que numa determinada compra e venda, tá, as partes vinculem o preço a uma taxa que pode variar, uma bolsa de valores, tá? Ou ao dólar, por exemplo. Então, variando, né, é possível que isso aconteça, mas desde que haja objetiva determinação em relação ao local, ao dia, então, que esse índice vai ser utilizado como parâmetro para fixar preço, tá certo? Outra coisa ainda sobre preço, tá? É a nulidade absoluta de uma compra e venda quando se tem um preço fixado exclusivamente por uma das partes. Ora, o contrato de compra e venda é consensual, né? É um contrato que parte do acordo de vontades em relação ao preço. Então, nós não podemos entender como válida uma compra e venda que tem um preço fixado de forma unilateral, tá? A gente viu as exceções em relação ao CDC, as relações de consumo, mas vamos focar aqui nos contratos civis, tá certo? Bom, outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês são em relação às despesas, tá? As despesas que resultam do contrato de compra e venda. Quem suporta as despesas da compra e venda? Tá? Bom, as despesas da compra e venda vão ser suportadas de acordo com as obrigações assumidas. Se a obrigação, por exemplo, do vendedor é de traditar a coisa, então as despesas da tradição são do vendedor, em regra. Se o comprador vai adquirir a coisa, ele vai pagar o preço e vai adquirir, então despesas com escritura e registro são do comprador. Obviamente que o Código Civil deixa muito claro que isso pode ser desafiado pela vontade das partes, tá? Então, deixa eu ver aqui se eu acho o artigo que trata sobre isso. 490, olha o que ele diz: salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador e a cargo do vendedor as da tradição. Então, foca nisso aí também, tá? Bom, o 492 é interessante também porque reproduz uma regra que já foi estudada por nós lá em Direito das Obrigações, que diz respeito à responsabilidade pelos riscos. Então, até a tradição, a coisa ainda pertence ao vendedor. Então, se porventura essa coisa perecer, o vendedor perde, então, essa coisa, né? Res perit domino, a coisa perece para o dono, e se ele já tiver recebido o preço, é a obrigação dele restituir ao comprador. Então, até que a coisa seja traditada, os riscos sobre a coisa permanecem com quem seja o dono dela, com o vendedor. A partir do momento em que a coisa é traditada, a responsabilidade pelos riscos também é transferida, tá? Isso está no artigo 492,
Existem algumas exceções que eu não vou focar nelas agora, tá? Quero chamar a atenção de vocês também para algumas restrições à compra e venda. Por exemplo, a restrição contida no artigo 497, que diz que, sob pena de nulidade, essa nulidade absoluta, não podem ser comprados, ainda que em asta pública, pelos tutores, curadores, testamenteiros e administradores, os bens confiados à sua guarda ou administração. Então, veja, nós temos aqui, o avião está passando aqui, gente, que eu moro perto do aeroporto, tá? Então, se liga, tá? Essa é uma restrição à compra e venda, tá certo? Que determina que tutores, curadores, pessoas que têm a administração de patrimônio não podem adquirir bens confiados à sua guarda ou administração, tá? Se isso acontecer, a venda é nula de pleno direito, é o que diz o 497, tá? Então são várias restrições, tá certo? Tem uma restrição também interessante, que é a do 496, que na verdade é uma restrição relativa, né? Porque ele diz assim, ó, é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Ou seja, a venda ela pode acontecer de ascendente para descendente, no entanto, se não houver o consentimento dos demais descendentes ou do cônjuge, a depender do tipo de regime de bens em que eles forem casados, essa venda é anulável. Então, muito cuidado, tá? Venda de ascendente a descendente é anulável sem esses consentimentos aqui que a lei impõe. E venda ou compra, aliás, compra e venda de bens por tutores, curadores e administradores em geral é causa de nulidade absoluta. E a compra e venda entre cônjuges, ela é lícita? Quem lembra? Um cônjuge pode vender um bem para outro cônjuge? Bom, a gente viu que isso é possível, né? A gente viu que isso é possível e segundo o que diz o 499, né? Diz assim, ó, é lícita a compra e venda entre cônjuges com relação a bens excluídos da comunhão. Então, nada obsta, muito bem, Jair, Vânia, nada obsta que os cônjuges comprem e vendam entre si, tá? Desde que os bens sejam bens particulares, desde que sejam bens que não integram o patrimônio conjugal. Gostando de ver, participem aí, interajam aí, tá? Quando eu for corrigir a prova de vocês, eu vou rever a live e vou ver quem participou. Vai ganhar ponto, professor? Não, não vai ganhar ponto, mas vai ganhar o Ibope, o professor vai gostar, né? Vai simpatizar mais ainda com você, vai passar no corredor, vai lhe dar um cheiro, né? Isso aí. Então, vamos lá. Bom, outro artigo que eu quero chamar a atenção, tá? O artigo 500. O artigo 500, que fala sobre a venda ad mensuram, tá? O que é a venda ad mensuram? É a venda, doutores, de um imóvel baseado nas suas medidas. Então, a venda ad mensuram não é venda de imóvel, é venda de imóvel, e aquela venda baseada nas medidas do imóvel. Veja o que diz o 500. Se na venda de um imóvel se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva área e esta não corresponder em qualquer dos casos às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área. Quem lembra do nome da ação que tem essa finalidade de exigir o complemento da área quando há discrepância entre o que está previsto na escritura pública e a realidade? Quem lembra, gente? Vamos ver. Diga aí como é o nome da ação que tem a finalidade de pedir o complemento da área numa venda ad mensuram. Não vou dar ponto, né? Porque a prova é daqui a pouco, mas vamos lá, me digam aí. Ninguém ainda? Ninguém? Marcela, um cheiro. Ação ex emptor, né? Ex emptor. Ex, só não está escrito certo. É X, espaço, é M-P-T-O, ex emptor, né? Essa ação tem essa finalidade. Se não for possível, então, o complemento da área, então é possível que o comprador lance mão das ações edilícias, tá? Quais são elas? A ação redibitória e a ação quanti minores, também chamada de ação estimatória, tá certo? Então foca aí nesse artigo 500. Bom, e o contrário, uma venda que não é baseada em medidas. Como é o nome dessa venda? Venda ad corpus, ou seja, venda baseada no corpo todo, né? O que está aí no parágrafo, deixa eu descer aqui um pouquinho, é o que está no parágrafo 3º, ó.
Não haverá complemento de área nem devolução de excesso se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões, ainda que não conste de modo expresso ter sido a venda ad corpus. Então, a venda ad corpus não se sujeita a esse regramento da possibilidade de se lançar a mão da ação ex empto e das ações edilícias, tá certo? Outro artigo que eu queria chamar a atenção de vocês é o artigo 503, gente. Olha aí, nas coisas vendidas conjuntamente, o defeito oculto de uma não autoriza a rejeição de todas. Lembram disso quando a gente estudou vício redibitório? Dei até o exemplo, se você compra uma coleção de livros de direito civil, tá? E um deles vem com algumas páginas faltando, tá? Você pode rejeitar todas as coisas por causa do defeito de uma? Segundo o Código Civil, não. Nas coisas vendidas conjuntamente, o defeito oculto de uma não autoriza a rejeição de todas, tá? Estou gostando de ver aí todo mundo participando, só acertando tudo, ou seja, vão tirar 10 na minha prova, tenho certeza. Muito bem, doutores. Bom, fechei então essa parte das cláusulas, das disposições gerais, aliás, da compra e venda. Vou falar um pouquinho de algumas cláusulas especiais da compra e venda. Primeira cláusula especial que eu vou tratar é a retrovenda, tá? Vocês lembram que a retrovenda, assim como todas as cláusulas especiais, derivam da vontade das partes, não é algo que obrigatoriamente precisa estar dentro do contrato de compra e venda. As partes que decidem se vão pactuar isso ou não. E segundo o que diz o artigo 505, no contrato de compra e venda as partes podem pactuar o seguinte: o vendedor pode dizer ao comprador assim: olha, eu estou te vendendo aqui esse imóvel, se liga, esse imóvel, tá? E até 3 anos eu vou poder recobrar essa coisa, eu vou poder resgatar essa coisa que eu estou vendendo para você. Ou seja, a gente está diante de quê? A gente está diante de uma propriedade resolúvel de quem compra, né? Uma propriedade que pode a qualquer momento se resolver. Então, nesse caso, tá? Quem compra coisa com cláusula de retrovenda não tem propriedade plena, não pode vender esse bem até que o exercício do direito de retrato eventualmente seja exercido, né? Seja praticado. Então, coisas que a gente precisa fixar aqui: a retrovenda cabe para bens imóveis, o prazo máximo de decadência é de 3 anos, tá? Pode ser fixado por prazo menor, mas nunca superior. E se o direito de retrato, que é assim também chamado, né, for exercido, quem está exercendo o direito de retrato? O vendedor está recobrando a coisa, está resgatando a coisa. Ele tem que pagar o preço recebido, tem que reembolsar as despesas do comprador e, se por acaso ele tiver autorizado que o comprador faça benfeitorias, ele também tem que indenizar essas benfeitorias. Lembra, essas benfeitorias têm que ser autorizadas, então, pelo vendedor, tá certo? Vou pular, tá, gente? Vou pular, porque senão não vai dar tempo a gente falar sobre tudo. Bom, já falei de preempção lá no meu último post, então vou pular a preempção. Você vai lá no meu último post aí no feed, curte, lê e faz uma revisãozinha, tá? Vou falar sobre venda com reserva de domínio. Bom, a venda com reserva de domínio, ela cabe para coisa móvel, tá? Por quê? Porque a coisa móvel pode ser traditada. Como é que funciona a reserva com domínio? Tá? A reserva de domínio é: o vendedor transfere a posse, mas vincula ou reserva a propriedade a si mesmo até que o preço esteja integralmente pago. Então, quando o comprador pagar todo o preço, aí sim consolida-se a propriedade nas mãos de quem comprou. Até então, até que o preço seja integralmente pago, o comprador tem apenas a posse, tá certo? A cláusula de reserva de domínio tem que ser estipulada por escrito, segundo 522, depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros, tá certo? Bom, vou passar para frente, tá certo? Vou passar para frente, porque senão não vai dar tempo, ok? Bom, nós não vamos tratar aqui de troca ou permuta, de contrato estimatório também não, vamos falar sobre doação, tá certo? Vamos falar sobre doação. Alguma dúvida sobre compra e venda? Alguma coisa que vocês querem saber sobre compra e venda que eu pulei? Alguém falou aqui venda a contento. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, gente. A venda a contento ou a venda sujeita à prova, lembra que eu disse a vocês que não são necessariamente cláusulas especiais, são características de uma espécie de compra e venda. Estou gostando de ver os coraçõezinhos aí, isso, pode apertar no coração para eu sentir para eu me sentir amar. Ixi, agora foi com vontade, viu? Vocês agora
Foi com vontade. Mas não apertem não, gente, porque senão vai travar aqui. Bom, então vejam, a venda a contento e a venda sujeita à prova, tá? São vendas sob condição suspensiva, não são exatamente cláusulas especiais. A venda a contento é aquela cuja condição suspensiva é o agrado do comprador, e a venda sujeita à prova é aquela que dá ao comprador a possibilidade de testar se de fato aquela coisa apresenta as qualidades que foram então divulgadas que ela tinha, tá certo? Então são duas espécies de venda sob condição suspensiva. Então a venda só se reputa perfeita em ambos os casos. No caso da venda a contento, se o comprador manifestar seu agrado. No caso da compra e venda sujeita à prova, tá? Se de fato quem está testando o bem constata que de fato as características apresentadas elas de fato existem, e aí obviamente adquire e a compra e venda se torna perfeita, tá certo? A alienação fiduciária, Irã, não é um exemplo de venda com reserva de domínio. A alienação fiduciária é um direito real de garantia que está atrelado muitas vezes a outros contratos. Então, a alienação fiduciária é uma espécie de contrato autônomo, deriva de um contrato autônomo ou é um contrato acessório dentro de outro contrato, tá? Não pode ser confundido com reserva de domínio. Não vou focar agora na alienação fiduciária. Foca na reserva de domínio para nossa revisãozinha aqui, tá bom? Vamos para a doação, gente? Vamos para a doação, tá certo? Bom, a doação, passar aqui, a doação, deixa eu ver porque eu estou com a prova de vocês aqui na minha frente, né? Eu sou bonzinho demais, gente. Fico impressionado com a minha bondade, sabia? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o contrato de doação, já que a gente tem duas questõezinhas na prova, né? É a famosa, se não gostar, devolvemos o seu dinheiro. Isso mesmo. A história lá, lembra que eu dou o exemplo do Activia, né? Do iogurte Activia? Isso mesmo. Estou gostando de ver vocês interagindo. Bom, então vamos lá. A doação é um contrato, em regra, tá? Um contrato gratuito, é um contrato consensual. É um contrato gratuito porque vai gerar obrigações apenas para o doador. O donatário vai receber a coisa e não vai ter que cumprir nenhuma obrigação, praticar nenhuma contraprestação, assumir nenhum encargo para o recebimento. Bom, estou falando da doação pura ou simples, né? A gente viu que é possível que uma doação venha com encargo, que uma doação venha com um ônus, seja uma doação onerosa, mas vamos falar da doação pura ou simples, tá? A doação pura ou simples, então, é um contrato consensual, embora o doador se obrigue a transferir do seu patrimônio para o donatário bem ou vantagem, mas também essa transferência se dá no momento posterior. Para que o contrato nasça, basta a vontade do donador e do donatário. O donatário precisa aceitar? Claro, a aceitação é requisito essencial, sim, para que o contrato exista, porque senão a gente não estaria diante de um contrato, né? O contrato é convergência de vontades. Só que é possível que essa aceitação ela se dê de forma presumida. Imagina só, eu decido doar para a Evânia, olha aí, Evânia, decido doar para você um veículo, um carro, tá? E aí eu digo, Evânia, eu vou te dar aí 15 dias para você me dizer se aceita ou não. Segundo o Código Civil, quando o doador estabelece prazo para o donatário dizer se aceita ou não e ele silencia, então presume-se que houve aceitação. Então, a aceitação ela pode ser expressa, mas ela também pode ser tácita ou presumida, tá certo? Muito bem. A gente viu que a doação, diferentemente da compra e venda, que em regra é informal, não solene, a doação é formal e solene. Por quê? Porque o Código Civil, no 541, diz que a doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. Então, não se admite doação verbal. Ou se admite... Há alguma exceção, doutores? É possível que uma doação possa se dar de forma verbal? O que vocês me dizem aí? Quero ver vocês participando. Uma doação verbal é válida? Sim. Que tipo de doação verbal é válida? Qualquer doação, eu posso doar qualquer coisa e isso, verbalmente, isso ser válido, gente? E aí, quero ouvir. Uma doação verbal, bens de pequeno valor, doação manual, isso mesmo. Segundo o parágrafo único do 541, a doação verbal será válida se versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinente à tradição, ou seja, imediatamente a coisa for
entregue ao donatário, tá? Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês são as espécies de doação, né? Já falamos aí dessas disposições gerais, vamos falar um pouquinho de algumas espécies de doação. Por exemplo, a doação feita a nascituro. Bom, o nascituro é aquele ente que foi concebido, mas não nasceu ainda, tá? Ele ainda não adquiriu personalidade. Por conta disso, o Código Civil diz que essa doação feita a nascituro só vai valer se for aceita pelo seu representante legal. Então se liga, doação a nascituro depende da aceitação do representante legal, diferentemente da doação feita absolutamente incapaz, onde se dispensa a aceitação se a doação for pura ou simples, ou seja, se ela não tiver nenhum encargo, tá? O que a gente pode falar ainda sobre espécies de doação? Vamos lá. O 548, que diz que é nula a doação de todos os bens do doador. Há alguma exceção à doação universal, gente? É possível que alguém possa doar tudo que tem e essa doação não seja nula? E aí, doutores? Sobre doação universal, o que vocês me dizem? A doação universal, a doação de todos os bens do doador, ela é admitida em alguns casos? Não. Eita, tem gente que vai errar a questão da prova. Quer dizer que não há nenhuma possibilidade. Muito bem, Vitória. Tem que haver reserva. Bom, se o doador reservou uma parte, então ele pode doar o restante. Ah, professor, mas aí não vai ser tudo. Bom, gente, vamos para o artigo do Código Civil. É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Então, muito cuidado, né? Muita calma nessa hora. Quem não tem herdeiros, tá? Porque não precisa resguardar a legítima, pode doar tudo que tem, desde que reserve uma parte para a sua própria subsistência, tá certo? Então, se liga nisso aí também, ok? Vou passar para frente, tá? Não vai dar para falar tudo. Bom, a doação pode ser revogada. Quando é que uma doação pode ser revogada? Segundo o Código Civil, a doação pode ser revogada em duas situações, tá? A doação pode ser revogada por ingratidão do donatário e também por inexecução do encargo. Então, se por acaso eu fiz uma doação com encargo, ou seja, eu, para beneficiar alguém, impus, um ônus para que ela alcance essa liberalidade e ela não cumpre esse ônus, a liberalidade ela é revogada, a doação ela é revogada. E na execução do encargo, tá claro, né, gente? Ela vincula, então, a produção de efeitos, O cumprimento do encargo, ele vincula a produção de efeitos da doação. Se o encargo é descumprido ou não cumprido, então a doação pode ser revogada, tá certo? E outra questão importante diz respeito à ingratidão. O que é considerado ingratidão para revogar a doação? Bom, segundo o 557, se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio doloso contra ele, não só contra a vida do doador, Cuidado, que o 558 diz que pode ser cônjuge, ascendente, descendente, ainda que adotivo ou irmão do doador. Então, se eu atento contra a vida desses parentes, então, se o donatário atenta contra a vida desses parentes do doador, é cabível também a revogação por ingratidão. O 2 fala, se cometeu contra ele ofensa física, se o injuriou gravemente ou caluniou, e se podendo ministrá-los, recusou ao doador os alimentos de que esse necessitava. Isso é ingratidão, isso enseja revogação. E vou chamar a atenção de vocês para o último artigo que fala de revogação por ingratidão. Quando é que as doações não podem ser revogadas por ingratidão? Primeiro, as doações puramente remuneratórias, tá? Então a gente estudou que uma doação remuneratória é aquela que não perde o seu caráter de liberalidade, mas ela tem um motivo, e geralmente o motivo é a prestação de um serviço espontâneo pelo donatário. Então, para, agraciar, para remunerar esse donatário que me prestou esse serviço, eu faço uma doação, tá? Então esse tipo de doação não pode ser revogada por ingratidão. As doações, as oneradas com encargo cumprido, então, se é uma doação com encargo e o encargo foi cumprido, mesmo que o donatário seja ingrato, não vai poder ser revogada.
As que se fizerem em cumprimento de obrigação natural, a gente viu isso também, a obrigação natural é aquela desprovida de exigibilidade jurídica. Então falei de dívida prescrita como exemplo, né? Então se por acaso eu devo a alguém e aí essa dívida prescreve, o meu credor não pode mais cobrar de mim, tá? Mas aí eu, com a consciência pesada, acabo entregando um bem a título de doação, como forma de pagamento dessa dívida natural, tá? Se ocorrer a ingratidão, não vai poder revogar por ingratidão, porque foi em cumprimento de uma obrigação natural. E as feitas para determinado casamento, lembram delas? As doações propter nuptias, né? As doações para certo e determinado casamento. Se o cara ou a gatinha casaram, né, com certa e determinada pessoa, assim como havia sido pactuado inicialmente, então eles cumpriram a condição que suspendia, digamos, os efeitos dessa doação, e aí, mesmo que sejam ingratos, essa doação não vai poder ser revogada, ok? Vamos para frente? Vamos falar de locação agora? Show de bola! Estão gostando da live? Estão gostando da revisão? Estou sendo aí bem objetivo, tá? Afinal de contas, é uma revisãozinha. Bom, então vamos falar sobre locação. Em relação à locação, eu quero chamar a atenção de vocês, tá, para o artigo 565, que fala sobre os requisitos essenciais da locação. Quais são os requisitos essenciais da locação, gente? Bom, a locação é um contrato bilateral, é um contrato oneroso. Por quê? Porque o locador vai ceder, então, a posse de determinado bem para outrem, que é o locatário, de forma remunerada, tá? Então não é gratuito. O locatário vai usar a coisa do locador, mas vai pagar o aluguel, tá? Isso está no 565. É qualquer coisa ou tem uma característica do objeto da locação? Bom, segundo o Código Civil, o objeto da locação é uma coisa não fungível, tá? Ou seja, uma coisa infungível ou insubstituível. Por quê? Porque ao final da locação é a obrigação do locatário devolver, restituir esse bem ao locador. Exatamente este bem, tá? Obrigações do locador. Segundo o que a gente viu e segundo o 566, o locador deve entregar ao locatário a coisa em condições de ser usada, mantê-la nesse estado pelo tempo do contrato e garantir o uso pacífico da coisa. O locatário, por sua vez, tem que usar a coisa para o fim a que se destina, né? Não pode desviar a finalidade, tem que usar como se sua fosse, tem que pagar pontualmente os aluguéis. Se por acaso for perturbado por terceiros, tem que levar ao conhecimento essas turbações para o locador e ao final da locação tem que restituir a coisa locada, né? Tem que restituir a coisa locada no estado em que recebeu, tá certo? Ainda dentro de locação, é importante a gente ver o 570 e o 571, tá? Cheiro de prova, hein? Olha aí, 570. Se o locatário empregar a coisa em uso diverso do ajustado ou do a que se destina, ou se ela se danificar por abuso do locatário, poderá o locador, além de rescindir o contrato, exigir perdas e danos. Então, um caso típico de abuso de direito. O locatário, então, não cumpre com as obrigações que lhe competem e aí abusa do direito de uso e, obviamente, nesse caso, o locador tem o direito de rescindir o contrato e ainda pedir perdas e danos, tá? E o 571 diz que se a locação for por tempo determinado, antes do vencimento, não poderá o locador pedir a coisa, né, se não ressarcindo o locatário as perdas e danos. Imagina só, você fez uma locação e aí o dono do bem pede a coisa antes do tempo previsto, tá? Então, se sofreu um prejuízo, você vai ter direito a ser indenizado. Nem o locatário, né? Você alugou e quer devolver a coisa antes do tempo. Nem o locatário devolvê-la ao locador, se não pagando proporcionalmente a multa prevista no contrato. Lembra que a gente viu, né? Fez uma revisãozinha de cláusula penal que é estudado lá em Direito das Obrigações, tá? Outra coisa interessante, gente, tá? É que essa indenização que o locatário faria jus se o locador pedir a coisa antes do tempo, ela enseja o que a gente chama de direito de retenção. Ou seja, se o locatário não for indenizado dos prejuízos que ele sofreu, ele pode ficar com a coisa até que o locador o indenize, tá? Isso pode acontecer também em relação às benfeitorias que foram autorizadas e não foram indenizadas, tá? Isso também está no Código Civil. Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, tá? É em relação ao aluguel pena. Quem lembra? Aluguel pena, artigo neon. Ei, Max, não pode dizer aqui na live não que é público, né? Isso é só entre nós, viu? Artigo neon. Então vamos lá. Aninha, meu amor, tá na minha live. Vamos aprender locação. Olha aí, gente.
o artigo 575. Olha o que diz ele. Se notificado o locatário não restituir a coisa, pagará enquanto a tiver em seu poder o aluguel que o locador arbitrar e responderá pelo dano que embora proveniente. Tá dando certo aí, gente? Deu um negócio aqui, não sei se parou aí. Eu acho que travou. Deixa eu ver aqui. Tá funcionando aí, gente? Deixa eu ver aqui, gente. Eu tô com medo desse bicho descarregar. Pronto, peraí. E aí? Deu certo? Voltou aí, gente? Ok. Então, voltando. O aluguel pena é a possibilidade, então, de fixação de forma unilateral pelo locador. Olha que interessante. O locador pode fixar um aluguel com finalidade de sanção, com finalidade de penalidade, por conta do descumprimento da obrigação do locatário, que seria restituir a coisa ao final da locação. Então, esse aluguel é chamado de aluguel pena justamente por conta dessa finalidade, tá? Pode ser fixado em qualquer base, né? Ou seja, o locador tem arbítrio para fixar em qualquer patamar? Bom, segundo o parágrafo único, não, né? Porque ele diz assim, ó, se o aluguel arbitrado for manifestamente excessivo, poderá o juiz reduzi-lo, mas tendo sempre em conta o seu caráter de penalidade. Então, o juiz vai ter que, né, se utilizar aí da proporcionalidade, da razoabilidade, para avaliar se esse aluguel pena ficou muito caro. Aliás, né, gente, esse aluguel pena não tem a finalidade de durar, né? Só mesmo até o momento em que, por exemplo... E aí, gente, travou de novo, hein? Opa, deixa eu ver aqui. Tá funcionando? O negócio tá travando aqui direto. E aí, galera? Voltou? Travou? Desculpa aí, gente. Bom, então, veja, estão me perguntando aqui, professor, nesse caso o juiz deverá ou será facultado? Não vou entrar nesse mérito, mas lembra que a gente viu que, segundo o Código Civil aqui, diz o parágrafo 1 que poderá o juiz reduzi-lo, né? Mas a gente viu lá na cláusula penal, né, a possibilidade do juiz ser obrigado a reduzir. Então, segundo a melhor doutrina, vamos entender que o juiz deve ser provocado nesse caso. O juiz sendo provocado, ele não vai poder, né, se desvencilhar disso, ele vai ter que reduzir se ele entender que é excessivo, tá? Bom, por fim de locação, o que você precisa também lembrar? Que é possível que durante a locação a coisa seja alienada. E aí? Se a coisa for alienada durante a locação, quem comprou a coisa que está alugada é obrigado a respeitar o prazo do contrato? Quem lembra disso? Quando a gente falou sobre cláusula de vigência, tá? Quando a gente viu cláusula de vigência, eu expliquei para vocês então que depende, né? Depende. Por quê? Porque, segundo o 576, nós temos, se a coisa for alienada durante a locação, o adquirente não ficará obrigado a respeitar o contrato se nele não for consignada a cláusula da sua vigência no caso de alienação e não constar de registro. Então, para que o adquirente seja obrigado a respeitar a locação, tem que ter cláusula de vigência no contrato de locação para o caso de alienação e esse contrato tem que ser registrado. Em qualquer local? Bom, não. O parágrafo 1º diz que se a coisa for móvel, o registro a que se refere esse artigo será o de títulos e documentos no domicílio do locador. Se for imóvel, no registro de imóveis da respectiva circunscrição. Então, muito cuidado. O registro da cláusula de vigência não é em qualquer cartório. Depende se a coisa locada é móvel ou imóvel. Se for móvel, é num cartório específico, né? Em títulos e documentos. Se for imóvel, é no cartório imobiliário. Tá ok? Bom, gente, por fim, a locação é um contrato impessoal, tá? Ou seja, morrendo o locador ou locatário, transfere-se aos seus herdeiros a locação. Ou seja, a morte não extingue a locação, tá? Só que um detalhe, quando o locador ou o locatário morrem, a locação se transfere aos herdeiros, mas por tempo determinado, artigo 577. Cuidado, tá? Se a prova trouxer por tempo indeterminado, obviamente tá errado, né, gente? Ok, vamos passar para frente, falar um pouquinho agora sobre empréstimo, tá certo? Sobre empréstimo, falar um pouquinho sobre empréstimo para a gente
já ir chegando aí no finalzinho, prestação de serviço e empreitada. Bom, vou falar rapidinho de empréstimo, tá? Dentro de empréstimo nós temos dois contratos, o contrato de mútuo e o contrato de comodato, tá? Vamos falar primeiro do contrato de comodato. O contrato de comodato, tá? Segundo o artigo 579, é um empréstimo de coisa não fungível, um empréstimo gratuito de coisa não fungível. O contrato de comodato, assim como o contrato de mútuo, né? Ou seja, o contrato de empréstimo é um contrato real. Então, a gente viu vários contratos consensuais, ou seja, que se contentam apenas com a convergência de vontades. Esse contrato aqui, além de as partes precisarem entrar num consenso para existir contrato, é preciso que haja tradição, a entrega da coisa emprestada. Sem a tradição, o contrato não se perfaz, o contrato não nasce no mundo jurídico, tá? Então, lembra, tanto comodato quanto mútuo são contratos reais. Outra coisa interessante também, sabe, um ponto de semelhança entre comodato e mútuo é que são contratos intuito personae, ou seja, são contratos personalíssimos. Olha que interessante, há uma confiança muito grande na pessoa do comodatário e na pessoa do mutuário. Então, esses contratos, eles pressupõem fidúcia, né? Eles pressupõem confiança. Então, são contratos intuito personae, tá certo? São contratos não solenes, são contratos que podem ser feitos, inclusive, verbalmente. A lei não prescreve forma para esses contratos, eles admitem a forma livre, tá certo? Em regra. Bom, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês em relação ao comodato, que se parece um pouco com a locação, né? Qual é a diferença, hein, gente? Qual é a diferença do comodato para locação? A principal diferença entre comodato para locação, hein? Me digam aí. Bora participar, bora agilizar aqui, tá todo mundo muito parado. Durmam não. Não façam que nem Irã naquele dia, nem que nem José, que eu tive que, né, sacudir o povo, dar um grito, passar uma vergonha para poder acordar. Bora. Isso mesmo, Irã. Olha, Irã provou que não está dormindo, né? Isso mesmo. O comodato é um contrato gratuito e a locação é um contrato oneroso. Perfeito, tá? Gente, e o mútuo? O mútuo é um contrato oneroso ou gratuito? Me digam aí. O contrato de mútuo, vamos fazer logo um conceito, né? Estou misturando tudo, né? Mas vamos lá. O contrato de mútuo é um empréstimo também, né? Mas é um empréstimo de coisa fungível ou infungível. O comodato é de coisa infungível, o mútuo é de coisa fungível, tá? Por isso que no comodato eu transfiro apenas a posse da coisa infungível que deverá ser restituída, né? A coisa deverá ser restituída exatamente aquela coisa que foi emprestada. No mútuo, não. No mútuo eu não transfiro a posse, no mútuo eu transfiro o domínio, né? E aí o mutuário pode me devolver outra coisa, desde que seja do mesmo gênero, quantidade ou qualidade. Olha aí as diferenças entre mútuo e comodato, tá? Mas vamos lá. O mútuo é um contrato gratuito ou oneroso? Gente, o mútuo, como um empréstimo, é um contrato que pode ser gratuito, mas nós vimos que é possível que ele admita a forma onerosa. Como é o nome do mútuo oneroso? Ou seja, eu empresto, por exemplo, dinheiro e cobro juros ao final desse empréstimo, na devolução, então, do valor emprestado. Como é o nome desse contrato de mútuo? O mútuo oneroso. Quero ver. Quem vai acertar, quem vai digitar aí primeiro? Me digam aí. Ajeitar isso aqui. Como é o nome do contrato de mútuo em que se empresta dinheiro e se cobra juros por isso? O mútuo oneroso. Até agora ninguém me respondeu nada. E aí? Estou esperando. Estou esperando aí vocês me responderem. Qual o nome do contrato? Não sei se está parada a live, gente. Mútuo, muito bem, Jaine. Ganhou um ponto no Ibope, né? No Ibope. Mútuo feneratício, né? O mútuo feneratício é o contrato de empréstimo de dinheiro com cobrança de juros, né? Qual é o percentual? Qual é a taxa de juros legais, então, segundo o que nós estudamos em sala de aula, para o contrato de mútuo, hein, gente?
Segundo o que diz o 591, destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos os juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa que se refere o artigo 406, inclusive foi algo do nosso trabalho bônus, né, que eu passei para vocês, trabalho bônus. Rapaz, olha, eu sou tão bom que eu invento, que eu crio modalidades de ajudar vocês. Essa história de trabalho bônus foi só fruto da minha bondade. Então, ó, segundo o 591, eu vou aplicar a taxa do 406. Quando a gente vai lá para o 406, ele diz que se a taxa de juros não for convencionada, tá? Ou sendo convencionada não for fixada uma taxa específica, tá? Então eu vou usar a taxa usada para a cobrança dos impostos devidos à Fazenda Nacional, né? Para a mora dos impostos devidos à Fazenda Nacional. E isso nos remete ao artigo 161 do CTN, que diz que a taxa é de 1% ao mês. E no finalzinho do 591, o Código Civil permite a capitalização anual, ou seja, a possibilidade de cobrança de juros sobre juros, de juros compostos, tá? Muito bem. Agora foca nesse artigo, hein? Presta atenção, Sal. Artigo Neon 592. Não tendo sido convencionado expressamente, o prazo do mútuo será. E aí, gente? Se eu faço um empréstimo de coisa fungível, de coisa que pode ser substituída, com quanto tempo o mutuário tem que devolver ao mutuante a outra coisa de mesmo gênero, quantidade e espécie? Bom, se as partes não tiverem convencionado um prazo, vamos lá. Inciso 1, até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, tá? Então imagina que eu emprestei para o Virton, cadê você, Virton? Emprestei para o Virton, tá? 2 sacos de milho, lembra do exemplo, Virton? Para que você plantasse. Então é um empréstimo de mútuo, porque a coisa é fungível, pode ser substituída, e se a gente não pactuou prazo, até a próxima colheita seria o prazo para você me restituir. Inciso 2, de 30 dias pelo menos se for de dinheiro. Então, se o empréstimo é de dinheiro e não foi pactuado o prazo, 30 dias. E do espaço de tempo que declarar o mutuante se for de qualquer outra coisa fungível. Ou seja, vai prevalecer a vontade das partes, tá? Por fim, doutores, vamos falar sobre prestação de serviço. Essa live ficou grande, hein? Essa live aqui, meu filho, é um presente. Devia se chamar gift, né? Presente em inglês, tá? Porque, pense aí, prestação de serviço e empreitada, tá? Por fim, vamos lá. Bom, na prestação de serviço, tá? Nós temos um contrato onde nós temos duas partes chamadas prestador de serviço e tomador do serviço, tá? Então o tomador ele vai contratar alguém para lhe prestar um serviço que pode ser um serviço, desde que seja lícito, material ou imaterial. Segundo o que diz o 594. 594 diz toda espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial pode ser contratada mediante retribuição. Ou seja, doutores, a prestação de serviço não é um contrato gratuito. Você contrata um advogado, você tem que pagar os honorários advocatícios, né? Um exemplo aí típico, né, de prestação de serviço, contrato de prestação de serviços advocatícios, tá? É um contrato remunerado, tá? Sobre prestação de serviço, eu vou chamar a atenção de vocês, são muitos artigos, mas eu vou chamar a atenção de vocês para o artigo 598, acho que vocês vão lembrar que eu pedi a atenção de vocês para o artigo 598 e para o artigo 599, tá? Vamos lá. Olha aí o 598. A prestação de serviço não se poderá convencionar por mais de 4 anos. Prestação de serviço, olha para cá, não poderá se convencionar por mais de 4 anos. Embora o contrato tenha por causa pagamento de dívida de quem o presta ou se destine à execução de certa e determinada obra. Ou seja, gente, findos os 4 anos, tá? Dá-se-á por fim do contrato, ainda que não concluída a obra. Professor, então quer dizer que se o senhor, por exemplo, contrata alguém para lhe prestar um serviço, digamos que eu contratei um prestador de serviço que vai fazer o marketing da minha página aí, Civil com Wesley, tá? Contratei esse cara por 6 anos. E aí, doutores, esse contrato ele é válido? Não, porque a lei diz que em relação ao prazo tem que findar com 4 anos, tá? Então, se por acaso isso acontecer na prática, obviamente que o contrato deve ser extinto
findo o prazo de 4 anos, porque é uma imposição da lei. Mas poderá ser feito um novo contrato, Pedro Henrique? Sim, nada obsta que o contrato seja refeito, tá? Seja renovado, ou seja feito um novo contrato, tá certo? Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, sim, o 599, tá? 599 fala de um instituto parecido com aquilo que a gente estuda lá em... Gente, eu acho que travou de novo aqui. Só um instante, viu? Só um instante, porque eu tô carregando o celular aqui e eu tô com medo dele não tá carregando. Mas espera aí, viu? Eu acho que agora foi. Bom, e aí? Tá dando tudo certo? Não travou não, né? Vocês estão aí ainda? Dá um salve aí pra mim, pra saber se vocês estão aí. Acho que sim, né? Oi? Tá todo mundo aí? Beleza. Gente, então, ó, presta atenção no 599, que fala sobre aviso prévio, tá? Olha só, não havendo prazo estipulado, nem se podendo... ou do costume do lugar, qualquer das partes a seu arbítrio, mediante prévio aviso, pode resolver o contrato. Lembra que a gente falou disso? Resolver não, né, gente? Resolver é chato, né? Resolver não tá certo, pode resilir, tá? Lembra disso. Então, o aviso prévio seria uma forma de resilir. Eu posso, então, a qualquer momento, pôr fim ao contrato de prestação de serviço, por minha vontade, segundo a lei, a meu arbítrio, né? Mas eu tenho que avisar previamente, eu tenho que dar chance aí para a outra parte, né? Bom, então nesse caso, quais são os prazos estabelecidos para o aviso prévio no contrato de prestação de serviço? Se liga. Inciso 1, com antecedência de 8 dias, se o salário se houver fixado por tempo de 1 mês ou mais. Então, se você fixou a remuneração da prestação de serviço com 1 mês ou mais do que isso, tá? Então, você tem que avisar previamente com 8 dias se quer resilir. Com antecipação de 4, se o salário se tiver ajustado por semana ou quinzena. Então, se foi por semana ou quinzena, então cai pela metade, né? Era 8, cai para 4. E se, por exemplo, você tenha contratado por menos de 7 dias, então você pode avisar de véspera, tá certo? Então, se liga nesses 3 incisos aí. Vou chamar a atenção de vocês também, tá? Vou chamar aqui a atenção de vocês para o artigo 603, que diz: se o prestador de serviço for despedido sem justa causa, a outra parte será obrigada a pagar-lhe por inteiro a retribuição vencida e por metade a que lhe tocaria de então ao termo legal do contrato. Então vamos no meu exemplo aqui, lembra? O meu assessor de marketing da minha página, tá? Contratei ele por 6 anos. Posso contratar por 6 anos? Bom, segundo a lei, com 4 anos o contrato tem que findar, tá? Então, digamos que com 2 anos eu despeço sem justa causa esse cara, tá? Bom, o que ele vai ter direito? Ele vai ter direito, então, a retribuição vencida e vai ter direito, então, a metade do que lhe caberia até o termo legal do contrato. Esse termo legal do contrato é de 6 anos ou de 4 anos? E aí, doutores, se eu despedir sem justa causa o meu prestador de serviço num contrato de 6 anos, tá? Com 2, eu despedi ele, eu tenho que pagar metade do que faltava. Eu pago 2, levando em consideração os 6 anos, ou eu pago somente 1, já que eu só posso contratar por 4 anos? Quero ver vocês responderem essa, hein? Se liga aí, tá? Tô querendo ver a participação de vocês. Isso já caiu em prova de concurso, viu, gente? Isso é questão de prova de concurso, tá? Tem direito, muito bem, Vitor, tem direito só a mais 1. Por quê, gente? Porque se eu contratei por 6 anos, lembra, esses 2 anos não estão dentro do que determina a lei. A lei diz que o máximo são 4 anos. Então, nesse caso, se eu despedir com 2, faltava ainda 2 anos. E eu só vou pagar, ele só tem direito a metade do que lhe faltaria. Então, nesse caso, ele só tem direito a 1 ano mais a retribuição vencida, tá? Show de bola, doutores. Vou pra frente, hein? Vou pra frente para o que interessa, para a gente encerrar. Em relação ao contrato de empreitada, embora o pessoal da noite não tenha dado tempo a gente ver esse contrato,
Mas o pessoal da manhã viu comigo e eu vou focar então no artigo 618. Pessoal da noite, se liga nisso também, tá? Porque no próximo semestre, no 5º semestre, eu vou precisar desse artigo e eu vou fazer a pergunta dele para vocês, tá? Artigo 618, vamos lá. Anota aí nas suas coisas. Artigo 618 que trata do contrato de empreitada, tá certo? Diz assim, ó: nos contratos de empreitada de serviço, de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais em execução responderá durante o prazo irredutível de 5 anos pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo. Então presta atenção numa coisa. Primeiro, o que é um contrato de empreitada, né? O contrato de empreitada é meio que parecido com o contrato de prestação de serviço. Por quê? Porque, nesse caso, o empreiteiro ele vai entregar uma obra feita, pronta e acabada ao dono dessa obra, né? A quem contratou esse serviço. A empreitada, em regra, ela é somente do serviço, ou seja, é a mão de obra, né, que vai ser contratada. Os materiais... A entrega de materiais é uma obrigação do dono da obra, mas é possível que a empreitada seja mista, ou seja, o empreiteiro ele tanto execute a obra, tanto ele entre com a mão de obra, quanto como ele entre com os materiais, é a chamada empreitada mista, empreitada de materiais e a empreitada de lavor, que é a empreitada que leva em conta a mão de obra, tá? Mas em regra, a empreitada é um contrato onde se tem por objeto a mão de obra e não os materiais. Mas veja que o 618 está chamando a atenção para essa empreitada de edifícios grandes, né? De construções consideráveis. E ele está chamando a atenção para dizer que essa empreitada é uma empreitada de materiais e execução. Então, se o empreiteiro entrou com material, entrou com a mão de obra dentro da construção de um edifício grande, uma construção considerável, ele tem que responder, ele fica responsável, ele fica garantindo essa obra por 5, tá? Cuidado! Prova da OAB desses anos aí colocou 10 para confundir você. O prazo de garantia que o empreiteiro fica aí responsável é o prazo de 5 anos. Mas é um prazo irredutível e ele fica responsável por que tipo de danos? Olha, pela solidez e segurança do trabalho, assim como em razão dos materiais como do solo, tá? Então, durante esses 5 anos. Então, pergunta. Digamos que eu sou o dono da obra, contratei uma empreiteira para construir um prédio de apartamentos para mim, tá? E aí, essa obra foi entregue, tá? Certinha, estava tudo ok, pagamento foi feito. Com 3 anos eu começo a perceber rachaduras nesse prédio, tá certo? Bom, eu posso então ajuizar essa ação para pedir perdas e danos, né? Para pedir aí o conserto dessa obra, enfim. Eu posso entrar com essa ação a partir de que momento? Bom, a gente tem que ter cuidado porque, segundo o parágrafo único, tá? Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro nos 180 dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito. Então se liga, existe uma garantia, mas essa garantia, ela é de 5 anos, mas ela está vinculada ao prazo de decadência de 180 dias, que é contado a partir do aparecimento do vício. Apareceu o defeito dentro do prazo de 5 anos, em 180 dias você tem que entrar com a ação, senão vai estar sujeito à decadência. Gente, aqui no meu celular está dizendo que tem só 1 minuto e 32 restantes, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da live, agradeço pela presença de vocês, tá certo? Boa sorte na prova, contem comigo, tá? Não na hora da prova, viu? Depois estou à disposição de vocês para as dúvidas, para o que vocês precisarem, tá certo? Um abraço bem grande para todo mundo, um cheiro!